tem que falar segundo a vontade de Deus. Nada em nossas vidas pode fugir da vontade do Senhor. Por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que nós somos santuário no novo santuário dele. Jesus, ele é maravilhoso. E em 1 Pedro, no seu capítulo 2, ele ainda fala assim, que nós somos pedras vivas em um edifício espiritual. Cada um de nós representamos uma parte do corpo que é a igreja. E nós, como edifício cristão, precisamos representá-lo. Nós somos pedras vivas, é com vida, não é mortos em ofensas e pecados. É uma pedra viva, aquela que apresenta a característica de um ser vivo. Nós adoramos o Senhor, levamos a palavra, falamos dele e fazemos tudo para a glória do Senhor. Em nossas vidas precisa evidenciar a presença do Senhor. Jesus nos transformou e precisamos mostrar isso para as pessoas, porque Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu para que nós convertêssemos a Ele e depois vivêssemos de maneira qualquer. Isso não é conversão de Cristo. Jesus nos chamou para representá-lo, para ter uma constância, para sermos arrebatados com Ele para os céus e celebrarmos as bodas do Cordeiro. Nós não podemos viver aleivosamente, como na época da igreja de Colossenses estava tendo heresias de nécios, gnósticos, que estavam querendo corromper a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Este é nosso fundamento, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Embora em um livro, se eu não me engano, em 1 Coríntios, em seu capítulo 5, fala que o único alicerce que nós temos é Jesus. De certo é que nosso único alicerce é Jesus, mas o nosso fundamento precisa também estar centrado nos apóstolos e dos profetas. Mas como assim? Jesus, ele ensinou aos apóstolos e aos profetas toda a sua doutrina, pelo tempo que ele esteve aqui. Em seus 3 anos de ministério, ele convocou as pessoas e ensinou a elas a sua doutrina, trouxe para elas o reino do Senhor e incumbiu a elas de levar. Então quer dizer que eles têm a propriedade para falar disso, que eu vou aprofundar um pouco adiante. Então, irmãos, só para enfatizar esse parágrafo aqui, o santuário cristão, que o objetivo foi para oferecermos sacrifícios agradáveis a Cristo. E qual a consequência disso? Em tudo devemos glorificar o nome do Senhor. Em tudo que fizermos, seja ministrando, seja no trabalho, seja em casa, todas as nossas ações precisam glorificar o nome do Senhor. E como saber quais ações glorificam o nome do Senhor? Debruçando-se na palavra, em nome do Senhor Jesus. Aí aqui eu vou resumir o parágrafo 3 e o parágrafo 4 do tópico 1, que fala sobre a pedra angular e Cristo, a pedra principal. Irmãos, na arquitetura antiga, utilizava-se um objeto, que no caso era uma pedra, chamada pedra angular. Essa pedra angular, ela servia além para sustentar o alicerce, firmar a construção e moldar a estrutura. E essa pedra, ela ficava nos cantos para determinar como ia ser essa construção. Então Jesus, ele é essa pedra. A igreja precisa ser moldada conforme Cristo. Se as coisas elas não são cristocêntricas, de certo é que são coisas do maligno. Se não for o Evangelho de Cristo, isso é anátema. Devemos ignorar toda a doutrina proveniente de homens, proveniente de vãs filosofias. Precisamos nos centrar naquilo que Cristo nos falou. Se Cristo nos falou que precisamos andar segundo o seu reino e que a porta é estreita e que só Ele é o caminho, tudo aquilo que foge a essa regra não vem dele. Precisamos nos afastar.
Deixemos as coisas que eram do mundo. Precisamos saber que fé nós cremos, quais são os rudimentos da doutrina de Cristo, para que amanhã não possamos nos desviar por falta de conhecimento. No livro de Oséias, em seu capítulo 4, no versículo 6, se eu não me engano, fala que o povo pereceu por falta de conhecimento. E é maldição isso, traz maldição para as nossas casas. E não só para nós, sim para a nossa família. A falta de conhecimento em Deus nos traz maldição e precisamos nos atentar para isso. E uma coisa linda aqui que eu também debruçando-me na lição, diz assim no Salmo 118, em seu versículo 22, Salmo 118, versículo 22, que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. O Jesus que foi rejeitado pelo mundo, ele é o motivo de nossa salvação. Aleluia! Jesus, ele foi rejeitado por muitos, carregou a cruz por nossos pecados. E se muitos os rejeitaram, ele tornou-se a cabeça de esquina. Ele tornou-se aquilo que é de mais importante nesse mundo. Ele em tudo tem a preeminência, ou seja, a glória e o poder. Jesus, ele é maravilhoso, e mesmo sendo Deus, ele aniquilou-se para que fôssemos salvos, porque se de um homem o pecado entrou no mundo, por outro homem o pecado saiu também. E Jesus era 100% homem e 100% Deus, e sendo essas naturezas harmônicas. Então, irmãos, Jesus, ele é grande, ele é maravilhoso, e mesmo tendo essa glória imensa, ele nos salvou. Ele foi rejeitado, pisoteado, cuspido, e mesmo assim ele tornou-se a cabeça de esquina, porque ele nos salvou e ele é a pedra angular da igreja. Ele que sustenta o alicerce, é ele que firma a construção, é ele que molda a edificação, como a igreja deve ser, como nós, templo e morada do Espírito Santo, devemos ser. E como sabemos como devemos ser? Lendo a palavra de Deus. Vamos agora para o tópico 2, que fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Antes de iniciarmos esse tópico, precisamos conceituar o que é apóstolos. Apóstolos vem do termo grego apóstolos, que é usado para definir aquele que é enviado, que é o mensageiro. Irmãos, só vou fugir um pouquinho da lição, que falar sobre o apostolado. O apostolado é apenas concedido para aqueles que foram chamados por Cristo diretamente, aqueles que testemunharam o ministério de Cristo, seu ministério, morte e ressurreição. No caso de Paulo, o próprio Jesus apareceu a ele em visão, o chamando, e as suas obras confirmaram o seu ministério. Então, irmãos, o apostolado definitivo, aquele que é neotestamentário, ele é definido pelo chamado direto do Deus. O Cristo, ele vem pessoalmente chamar essa pessoa. Então, nós precisamos entender isso. Voltemos para a lição. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Jesus. Por isso, eles possuem essa legitimidade. Por isso que eles possuem essa propriedade para falar de Cristo. E como, se eu não me engano, é em Gálatas, que Paulo defende seu ministério, que o que ele aprendeu, o evangelho que ele prega, não veio segundo homens, não veio de doutrinas provenientes de homens. O que ele aprendeu não veio por estudo de pessoas, ou então de encontro com outros apóstolos. Tudo que ele aprendeu foi revelação do próprio Jesus Cristo. Do próprio Jesus Cristo. E eles foram comissionados para instruírem a igreja e levar as boas novas do reino. Então esse é o conceito de apóstolo. Apóstolo é aquele que foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Não nos enganemos
por vãs filosofias ou então por soberbas de homens para adquirir títulos para si. Vamos agora para o parágrafo 2, que fala sobre a doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não se refere aos apóstolos em si, embora não possamos dissociar aquilo que é inato, o ofício que exerce a pessoa. Nós precisamos entender que a doutrina que eles ensinavam diretamente da igreja, provenientes de uma revelação do Espírito Santo. E esses ensinamentos, eles são permanentes e imutáveis. Irmãos, se surgir algum evangelho, alguém dizendo uma nova Bíblia com certos livros acrescidos nela, rejeitemos, porque ali é obra do maligno. A única coisa que nós podemos nos centrar, que é o fundamento da igreja, é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. É um ensinamento que não se altera por testemunho ou revelação posterior. Se a pessoa ela teve uma visão de que entregando tábuas ou pergaminhos ou provenientes de Deus, é anátema, mentiras. São soberba, é proveniente de soberbas de homens. Precisamos nos centrar no que a palavra diz. A igreja, ela é um edifício santo, que somos nós, edifícios chamados para exercer aquilo que Deus nos chamou e para sermos aquilo que Cristo nos chamou. Se Ele é a pedra angular e a edificação não está segundo a pedra angular, nós não estamos nele. Nós não adentramos a porta estreita. Então, como podemos nós, não estando nos moldes de Cristo, sermos salvos? É pela fé. Então, se a fé ela é o firme fundamento daquelas coisas que não se veem e aquilo que se espera, e sem a fé é impossível agradar a Deus, então, se não estamos nos moldes de Cristo, é porque a nossa fé ela não é genuína. Irmãos, precisamos nos ater a isso. A fé ela salva. Ela salva, é a única coisa que pode nos salvar, é a fé em Jesus Cristo que morreu na cruz. Embora nossas obras sem fé sejam mortas, as nossas obras evidenciam que fé nós estamos vivendo. A forma como vivemos evidencia a fé que temos em Jesus Cristo. Poderia um edifício ser, por exemplo, uma igreja e não aparentar ser uma igreja? Não. Se nós somos filhos de Deus, templo e morada do Espírito Santo, além de sermos isso, precisamos mostrar que somos templo e morada do Espírito Santo, não nos atendo a coisas que vinda de homens. O mundo está aí. Que diferença nós estamos fazendo? Ontem houve a live com Geração Eleita, ministrada por nosso primeiro vice-presidente, pastor Jonatas, que tinha como título A Exceção. Que diferença nós estamos fazendo nesse mundo? Como nós vamos evidenciar o fundamento dos apóstolos? Então, irmãos, fica essa reflexão. Aí vem o parágrafo 3, o testemunho dos profetas. Profetas vem de uma palavra grega chamada profetes, que significa proclamador e intérprete da revelação. Os profetas, por uma ordem semântica, já que eles vêm depois da designação de apóstolos, então não se referem aos profetas do Velho Testamento, e sim aos neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento. Mas por que isso? Porque Paulo afirma ainda no livro de Efésios, em seu capítulo 3, que antes, para os profetas do Antigo Testamento, estava em oculto, aos novos foram revelados por inspiração divina. O próprio Deus inspirava-os para pregar aquilo que eles tinham por testemunho de ver Jesus Cristo. Irmãos, fugindo só um pouco da lição, eu estava lendo antes do eminente superintendente evangelista Valdez ter me chamado para ministrar essa aula. O Senhor, Ele me incomodava para falar um pouco sobre Hebreus no capítulo 5, fugindo só um pouquinho da lição, embora esteja centrada no tema.
Hebreus capítulo 5, versículo 12, que fala assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Irmãos, essa palavra aqui não fala para os novos convertidos, ela fala explicitamente para aqueles que já têm um tempo na casa do Senhor, que pelo tempo já deveriam ser mestres na palavra, que pelo tempo não deveriam mais estar se alimentando de leite, e sim de um sólido alimento. Irmãos, precisamos acabar com o tempo da meninice. O Espírito Santo está às portas, Jesus está às portas. O que temos havendo feito? Sermos meninos ou maduros da fé? Neófitos ou tendo inteligência espiritual? Irmãos, a coisa é séria. Em tempos difíceis de pandemia, o que havíamos visto? Grandes líderes de outras denominações fazendo heresias, e muitos povos crendo. Por quê? Porque são meninos na fé. A imaturidade espiritual é um mal que está assolando as igrejas, e isso também começa por mim. Eu não posso negligenciar aquilo que está na palavra, eu tenho que segui-la, e eu tenho que aprender. Irmãos, não é tempo mais de discipular os velhos na fé. Discipulado é para quem está chegando agora, para a conversão, que precisa aprender a base da doutrina de Cristo. E no próprio livro de Hebreus, no seu capítulo 6, diz assim: pelo que deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição. Irmãos, isso é coisa séria. Nós não podemos estar mais em uma fé rasa, na superficialidade. Precisamos nos aprofundar na presença de Deus, nos aprofundar na fé. Não podemos viver assim de qualquer jeito, não. É coisa séria, irmãos. Precisamos demonstrar inteligência espiritual, até para discernir o que é bem e o que é mal, o que é bom, o que vem do Espírito e o que vem do maligno. O diabo tem um projeto de se infiltrar nas igrejas, utilizando-se do espírito de engano. Irmãos, o diabo pula no mistério? Pula. Pessoas manifestadas falam em línguas? Falam. E por que nessas igrejas estão acontecendo isso? E o nome do Senhor às vezes é envergonhado, porque não há pessoas com autoridade, com intimidade suficiente em Cristo para expulsar o demônio que está ali, e também para reconhecer, porque a imaturidade, a meninice na casa do Senhor, isso tem que ser evitado, tem que ser extirpado. Irmãos, precisamos ensinar os novos convertidos? Precisamos ter atenção, acompanhamento dos novos convertidos, fazer visitas, ver como está fulano, como é que você está firme na fé, Jesus, Ele ainda é seu Senhor e Salvador. Precisamos ter essa preocupação como igreja, mas aqueles que já deveriam ser mestres na palavra, pelo tempo que há aqui, não é moleza não, irmãos. É tempos de ou é crente ou não é. A porta é estreita, não é larga não. Só existem dois caminhos: ou é Jesus que leva para o céu, ou é o mundo que leva para o inferno. Quantos hoje estão na igreja sendo mortos, sepulcros caiados, só fazendo número? Não, irmãos, não podemos ser preenchimento de banco. Precisamos representar a Cristo. Precisamos ser templos e moradas do Espírito Santo. Aleluia! Jesus, Ele veio nos buscar uma igreja lavada, remida, imaculada, irrepreensível de corpo, alma e espírito. Não é só coraçãozinho não. Jesus não está procurando só coração não, porque Jesus não é açougueiro. É uma frase meio popular. Jesus está buscando pessoas sinceras de coração, que dedicam sua vida para Cristo, que dedicam seu tempo para pregar o Evangelho, que dedicam seu tempo para se debruçar na fé. Irmãos, a coisa é séria. Não podemos negligenciar a palavra do Senhor, porque ela é a nossa direção, ela é a nossa bússola. Podemos estar no mundo de trevas, mas o nosso candeeiro é Jesus. Aleluia! Nossa luz é Jesus, que está aqui na palavra do Senhor. Aleluia!
Agora vamos para o tópico 3, edificados para a morada de Deus. Irmãos, aqui no tópico 3, fala no seu primeiro parágrafo sobre um edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo de desenvolvimento dos crentes. Isso está em paralelo, articulado com uma palavra que se encontra em Hebreus no seu capítulo 12, se não me engano nos versículos 11 ou 14, que fala assim, que segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação é um processo, não é algo repentino. E um edifício bem ajustado, ele cresce, ele ainda está em crescimento. Então precisamos nos aperfeiçoar, porque Cristo, ele ainda está nos crescendo, nos aperfeiçoando. Não chegamos ainda na estatura de varão perfeito, mas precisamos visar isso. E não utilizando-se da desculpa, ninguém é perfeito porque Jesus é Jesus. Jesus foi perfeito porque ele era Deus. Ele era Deus, mas também era 100% homem. Então que desculpa nós temos para não prosseguirmos uma vida com Deus? Irmãos, bem sabemos que as dificuldades da vida, às vezes no emprego há uma perseguição por sermos crentes, na escola, na faculdade, ou até mesmo no meio familiar, às vezes há uma perseguição. Mas precisamos nos santificar, ser santos. Por que precisamos ser santos? Nós devemos ser santos porque Ele, a quem seguimos, é santo. E o edifício precisa ser bem ajustado, porque Cristo é a pedra angular, é a pedra basilar da igreja. Ele é que define como o templo vai ser, ou seja, a nossa vida vai ser. Aí agora tem templo santo no Senhor, que é o segundo parágrafo aqui, que nós fomos chamados para ser separados do pecado. Ou seja, quando passamos a pertencer a Cristo, nós iniciamos a vida em santidade, uma vida separada daquilo que é do mundo. Aquilo que pertence ao mundo, a mentira, as dissoluções, as glutonarias, as bebederias e as blasfêmias, pertence ao mundo. Nós somos de Cristo. Cristo é diferente do mundo. Se Cristo é a verdade, o mundo é a mentira. Ou você está na verdade, ou você está no mundo. Ou você é luz, ou é trevas. Por mais que muitos possam dizer assim, mas isso é relativo, nada é preto no branco. Irmãos, o mundo espiritual não funciona assim. Ou você é, ou você não é. Se você ainda está no muro, decida hoje se você vai aceitar a Cristo definitivamente ou vai estar no mundo em trevas. Irmãos, eu não sei o que se passa na sua vida, mas nós precisamos decidir hoje o que queremos. O mundo está aí, sofrendo. Vamos ter um maior recesso economicamente, nunca visto antes na história, nem no período da Segunda Guerra Mundial, por causa de um simples vírus. Irmãos, a coisa é séria. O que nós estamos fazendo? Nos amedrontando? Negando a necessidade de levar a palavra de Deus? Não, precisamos levar a palavra de Deus. Jesus, ele é o Senhor, e precisamos representá-lo, representar Cristo. Nós somos embaixadores da presença de Deus, nós levamos a boas novas, e precisamos nos atentar a isso. Irmãos, e só fugindo um pouco também, porque lendo isso, o Senhor ele me incomodou para ler aqui em Oséias 3, só um pouco antes, que já estamos chegando no término, porque o tempo ele é escasso. Em Oséias 3 diz assim: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Aí pulando para o versículo 4, diz assim: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e sem estátua e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel
buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Irmãos, o Senhor me incomodava muito no coração para falar sobre isso. Nós somos crentes, templos e morada do Espírito Santo. Embora o que Oséias falou seja mais direcionado para aquela época, nós podemos trazer para o que vivemos hoje. Irmãos, o que se vê mais na casa de Deus também é a infidelidade com Cristo. O Senhor ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta para revelar que Israel estava em infidelidade com Deus. Irmãos, Jesus ama, mas Ele abomina o pecado. Jesus ama, mas Jesus é justiça. E mesmo assim Ele nos acolhe, nos diz: se você se arrepender e confessar os seus pecados, eu estarei lhe abraçando, eu estarei contigo, confirmando o seu ministério. Mas precisamos ser fiéis em tudo, sermos fiéis a Deus, não só no dízimo. O dízimo é uma gratidão a Deus. Irmãos, eu não estou aqui pregando que igreja é banco, não, que o pastor vai roubar, não. Irmãos, precisamos dizimar na casa de Deus, precisamos ofertar. Em tempos de pandemia, você está sendo fiel a Deus? Como é que Deus vai lhe abençoar, vai lhe dar prosperidade, se você não dizima, se não é fiel para com Deus? O que está acontecendo? Será que você está se desviando da fé? Ou você está tentando relativizar o Evangelho? Porque a palavra do Senhor diz que devemos, em Malaquias 3, 10, se não me engano, dar dízimos à casa de Deus. E isso traz bênçãos para as nossas vidas. Como o rei Davi disse: nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Essa palavra vai se cumprir quanto à nossa fidelidade com Deus. Precisamos ser fiéis, mas não só no dízimo. Em épocas de pandemia, muita gente poderia dizer: hoje eu estou cansado, hoje eu estou muito estressado, eu não vou para a casa de Deus não. Hoje, não, eu não quero olhar para a cara daquele irmão, eu não quero olhar para a cara daquele pastor, porque eles dizem assim, é uma coisa muito dura, falam sobre pecado. Não, irmãos, isso é infidelidade com Deus, isso é pecado. E a única coisa que faz separação entre Deus e os homens e que vai impedir a nossa entrada no céu é o pecado. Irmãos, pecado ainda é pecado. O que é pecado antes é pecado hoje. Homossexualidade, prostituição, adultério, e não só isso, fala torpe. Se sua boca está servindo como porta para o diabo agir, irmãos, aí já tem coisa meio errada, né? Isso demonstra infidelidade. Irmãos, a coisa é muito séria. E ainda fala aqui: porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, por causa dessa infidelidade. Jesus, Ele é santo, Ele nos ama o pecador, ama. Não tenha dúvida disso, que Jesus ama. E se tivermos fé, confessarmos os nossos pecados, nós vamos obter a salvação, não tenha dúvida disso. Não é a sua alma vai para o purgatório, você reza, vai depois vai para o céu, um monte de coisa, não. Com Jesus é simples, é só ter fé, mas você precisa ter uma vida com Deus, fidelidade. Pecado ainda é pecado, infidelidade é pecado. Precisamos demonstrar os frutos do Espírito, sermos definitivamente um edifício bem ajustado, um edifício centrado em Cristo. Definitivamente estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Irmãos, o tempo já é escasso e foi até aqui que o Senhor me permitiu falar. Estarei agora passando para o nosso reverendo, primeiro superintendente evangelista Valdécio, e assim agradeço a rica oportunidade que me foi concedida. Continuamos aqui no YouTube, no Instagram já terminou, mas no YouTube nós estamos aqui
finalizando a escola dominical, só dizendo que Deus continue abençoando o querido diácono e segundo superintendente da escola bíblica dominical, o irmão Lázaro, e que o Senhor continue também abençoando a sua vida. Compartilhe esse vídeo, né? Que Deus possa também lhe usar como canal, que você seja edificado na pedra angular, na pedra de esquina que é Cristo, e que os apóstolos e os profetas que foram usados por Deus para nos instruir, nos trazer a verdade da palavra de Deus, que nós vamos aprender com eles cada dia, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida, da sua vida, através das minhas ações e através das suas ações. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vocês. É tempo de avivamento. Deus em Cristo te abençoe.